Olá, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos assistir o jogo na íntegra do maior roubo da história do futebol. Galo versus Flamengo na Libertadores de 1981. O jogo de desempate. Eu nunca vi a partida completa, embora eu tenha visto os lances. Dá pra ver escancaradamente que é roubado, né? Mas tem torcedores, comentaristas que dizem: vai lá ver a partida inteira no YouTube que tu vai ver que não foi roubado, foi justo. Mas qualquer um que não esteja agindo mal intencionado com capacidade cognitiva vai ver que o jogo foi roubado. Mas para tirar a dúvida, simbora lá reagir. Libertadores de 81, Flamengo versus Galo, jogo de desempate na íntegra. Quero só ver se o critério foi adotado certo, né, para os dois times, o mesmo critério. Ou é um peso e duas medidas? José Roberto Reit, você deve estar observando a faixa demarcatória, a linha demarcatória. Ele mandou pintar, pediu para que fosse pintada da cor amarela, porque a cor branca estava muito difícil para ser distinguida. É que predomina nessa pintura, nessa decoração branca. Começa a decisão do grupo 3 aqui em Goiânia. Esse gramado eu acho que foi o gramado mais feio da história do futebol. Tirou limpo na bola. Já ficou no solo o jogador do Flamengo. Éder. O Éder Aleixo. Lá vai o Atlético pro campo de ataque, o cruzamento é perigoso. Júnior. Na dividida, bateu de longe. Toninho Cerezo no primeiro tiro, colocando acima da meta do goleiro Raul. Com tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Raul teve um problema hoje durante o dia, uma espécie de um torcicolo. Foi tratado e agora está bem. Movimentação de Raul colocando para fora da grande área. A numeração você não deve estranhar, não, porque na Taça Libertadores é o número de inscrição que prevalece. Lá vai Júnior. Esse problema foi tão grave que o Flamengo mandou vir do Rio de Janeiro o goleiro Luiz Alberto, que jogou no Bangu, hoje é do Flamengo, porque o Raul quase não entra nesse jogo. Bola. A decisão foi feita pelo Alexandre. Olha o Reinaldo. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit, que favorece a equipe do Atlético Mineiro na meia esquerda, campo de ataque. Aliás, tem um detalhe. Todo mundo sabe que a altura do gol é de 2,44 metros. A extensão, 7,32 metros. Acontece que o gol que o Raul está, o gol da direita do estádio Serra Dourada, tem quase que mais 10 centímetros. Bomba de Vespasiano. De altura. Para quem cobra falta, isso é uma maravilha. É que quando eles reformam o gramado, todo final de ano eles fazem um aterro. E o gol do lado esquerdo fica na medida certa, do lado direito um pouquinho mais alto. Daí talvez a preocupação do próprio Raul nessa formação de barreira. Independente do Éder que vai cobrar, né? De qualquer altura o Éder é muito perigoso. Boa perspectiva para o Atlético, minuto 50, Éder. Pé direito. Sai jogando o Flamengo aí no campo intermediário defensivo. Baroninho. O estádio está completamente tomado. Tem gente do lado de fora querendo entrar. É uma loucura. Adílio. Júnior. O Júnior comentarista, né? Baroninho pela esquerda, Adílio. Boa jogada à frente de Toninho Cerezo. Ficou no solo o Tita. E a recuperação para o Atlético Mineiro. Jorge Valença. Vai fugindo lá Reinaldo pela meia esquerda. Tomou bem Carlos Alberto. Tomou bem. A descida é boa. Vamos acompanhar na velocidade. Saiu o cruzamento. Grande intervenção de João Leite. João Leite. Se arrojando numa bola cruzada com a participação de Nunes ali pelo comando. No detalhe para você. Toninho Cerezo. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Antecipação feita ali pelo Figueiredo. Participação de Tita lá pela direita. Zico tocando na bola pela meia direita. Bom lançamento no comando Nunes. Houve a falta. José Roberto Reit olhou, marcou e o Baroninho sai da ponta esquerda, vai para a ponta direita para a cobrança. Se o Atlético tem o Éder... Outra época, né? Naquela época acontecia isso. O Flamengo tem o Baroninho que também bate forte. 3 minutos 30 segundos nessa transmissão para você, direto do Serra Dourada. Serra Dourada. Torcida gritando Mengo, Mengo.
Atlético, vai cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. Palinha ali nas proximidades. Na grande área estão Zico, Adílio, Nunes. João Leite. Lembrando que pelo regulamento teremos, após os 90 minutos, caso termine a partida empatada, uma prorrogação de 30 minutos. Permanecendo o empate, o Flamengo está classificado porque teve o ataque mais positivo. Fez 14 gols, sofreu 9, tem um saldo de 5 gols. O Flamengo é muito melhor. E a falta cometida e marcada pelo árbitro. Entrada criminosa, né? É, bola no chão, não é arremesso lateral, não. É a movimentação para Jorge Valença, fugindo lá pela esquerda. Saiu o cruzamento para a grande área. Toninho Cerezo estava por ali também. Houve o toque apanhado pelo José Roberto Reit do Reinaldo. 5 minutos, 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Toninho, entregou a rapadura. bem. Reinaldo, olha a tabela. Aparece bem na cobertura Moser. Carlos Alberto. Toca a bola o Flamengo no seu setor de retaguarda. Adílio. Tem Zico ali pelo comando. Tita olhou, Carlos Alberto não chegou. Neste sábado, 3 da tarde, para você, um grande acontecimento internacional. Ginasta. Esse jogo aí talvez tenha mais nível técnico que alguns jogos hoje em dia. A Série A do Brasileirão. 50, Brasil e Japão. Lá, lá. De São Paulo. Júnior. Isso. Pé alto, pé alto. O pé alto marcado. Vai para cobrança o próprio lateral esquerdo, Júnior. Adílio. Talvez não, tenho certeza que tem mais nível técnico que alguns jogos hoje em dia. Falta. Quando o Leandro descia ali, foi seguro. Vai sair o primeiro cartão amarelo exatamente para o Toninho Cerezo. Primeiro cartão Aí amarelo. até pode dizer que foi amarelo mesmo, que Toninho, matou o diz que contra-ataque, joga hoje, né? obrigado. Deu uma Está puxada. sem contrato com o Atlético Mineiro. Esse excelente valor do futebol brasileiro. Joga porque em 79 ele foi expulso e ficou suspenso 2 jogos. E o Atlético o obriga a jogar 2 partidas até terminar o seu contrato. Olha o Júnior. Em cima, valeu. Prevaleceu o Zé Roberto Reit. Está visivelmente preocupado no início da partida, e você já deve ter reparado, de segurar o jogo. Chicão. Vaguinho. Palinha. Reinaldo pela direita, houve uma inversão momentânea com Reinaldo na direita, Vaguinho ali pelo miolo. Leandro, Adílio. Chamando o Figueiredo. No campo de ataque, Zico fica marcado de perto. Lançamento é para ele. Que bola. Olha a chance atleticana, correndo lá pelo miolo. Vaguinho na ponta direita, o Reinaldo pedindo o cruzamento, Palinha chegou. Olha a sobra, Toninho estourou. É a segunda bola que o Toninho pega na sobra. Recuperação do Flamengo, Tita. Nunes. De graça para Toninho Cerezo. Éder. Pelo miolo, Palinha. Reinaldo também, ainda Éder. Na intermediária atleticana, o cruzamento para a grande área. Olha a falha, sobra, Vaguinho, bateu, estourou na zaga do Flamengo. Bateu numa bola cruzada, estourando ali na zaga. O Flamengo está saindo mal com a bola. Nova falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit. E o José Roberto Reit chama a atenção do Nunes. Olha lá, parece que tá drogado esse rato aí, o Reit. Parece que tá doidão. Outra boa oportunidade para o Atlético Mineiro, que começa nessa partida procurando o ataque. O Flamengo chegou uma vez, o Atlético já chegou 3 vezes com perigo. Barreira fica quase que em cima da linha da grande área. Lá vai Éder. Bateu por cobertura. 8 minutos. Tele, como é que tá vendo a partida? Tá me parecendo mais um time mais inteiro, até o time do Flamengo, mas sem chegar muito na área. Está voltando para o seu campo, não permitindo espaço ao Atlético para jogar, e as jogadas estão sendo desenvolvidas somente pelo lado do Éder, onde faz os cruzamentos, e
alguma deficiência na defesa do Flamengo nesses cruzamentos, onde quase o Atlético conseguiu abrir a contagem. Mas é um jogo igual, me pareceu também um pouco mais nervoso nesse jogo aí o Flamengo, nas outras partidas o Atlético mais nervoso, agora reclamando muito os jogadores do Flamengo e parecendo mais nervoso que o Atlético. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo, 9 minutos, primeiro tempo direto do Serra Dourada para você, 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Júnior. Marcou falta do Vaguinho. Esporte é determinação, 81 ano do esporte na Globo. Itanhangá, um lugar para viver. A partir de novembro, piscinas, churrascaria e área de camping para todos os associados. É a cobrança para a equipe do Flamengo, Baroninho, nas proximidades da bola, na entrada da grande área. Nunes, Adílio, Zico. Tá aí o João Leite. Júnior. Baroninho. Dominou, virou. Olha a sobra, Nunes bateu pro gol. João Leite bem colocado. O Zico, quando dominou a bola no peito para fazer o giro, já causou muitos problemas. Orlando. Chamando o Reinaldo. Ó, o Reinaldo. Tem o Orlando ali de novo. Reinaldo. Baroninho voltava na marcação e acaba cometendo falta. Nesta quarta-feira, faltava, né? Não dá 8 falta. da noite, direto de Santiago, Brasil e Chile. Toninho Cerezo. Vaguinho. Ei. Adílio. Foi bem Osmar. Leandro. Pega. Apertou Palinha e apertou com falta. Partida às vezes muito truncada, hein, Gerson? Principalmente quando o Flamengo tem a posse de bola. Lá vai Júnior no cruzamento fechado, perigoso. João Leite, ninguém na sobra do Flamengo. Palinha. O Vaguinho tá se mandando. Olha o Vaguinho. Vai no mano a mano o Vaguinho. Levando bem Moser. Ainda Vaguinho. Fazendo a jogada de ponteiro. E o campo Escanteio, acabou. hein? Cara, escanteio, hein? Ele chutou aqui na bandeirinha e bateu no jogador do Flamengo. Vou voltar pra nós ver. Ainda Vaguinho. Fazendo a jogada de Ali ele chutou na bandeirinha, ó. Bateu no jogador do Flamengo e saiu. Escanteio. E o campo acabou ali. Apenas o tiro de meta para a equipe do Clube de Regatas do Flamengo. Esporte, a participação 81. Era escanteio. O ano do esporte na Globo. Não espere mais. Escolha o seu Chevrolet na Sical e deixe o financiamento por nossa conta. Definitivamente, Chevrolet com a Sical. Júnior. Orlando. Tá valendo. E a bola aí com o Raul. 12 minutos, 24 Luciano segundos do Vale, do primeiro né? tempo. Saudade de 0 escutar para ele Flamengo, narrando o 0 jogo. para o Atlético. Muito bom ouvir ele narrando. A movimentação foi detida com o Júnior. Nunes. Tem lá Adílio. Ainda Tita. Lançamento de Júnior. Lá pro comando. Tentava a penetração Adílio. Saiu o João Leite. Jorge Valença. Jorge Valença. O Éder veio buscar jogo ali com o Jorge Valença. Toninho Cerezo. Ficou apenas observando. Jorge Valença ainda. Tá cheio ele. Olha aquela parte da central. Zico, bola de graça para a equipe do Flamengo. Tita.
Sai na cobertura Alexandre. Daí para João Leite. Orlando. Parece que as duas equipes agora se acalmaram um pouco. Novo arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. 13 minutos 42 segundos. Botar a bola no chão, olha como é que esse Gandula tocava antes. Todo o Flamengo aí no campo de defesa. Veja aí o Zico, o Nunes. O próprio Zico dominando. Vai partindo com o Nunes na frente. Prefere prender, chamou Chicão. Boa abertura para Carlos Alberto. Adílio acompanha a linha da bola. Carlos Alberto. Zico. Voltou Palinha. Zico aí no combate. Chicão tomou. Ainda recebeu a falta. Tá valendo. Palinha lançando para Reinaldo. Boa a cobertura de Moza na antecipação para a equipe do Flamengo. O Reinaldo ia disparando. Adílio. Lá na direita para Carlos Alberto. Repare Zico chegando na grande área. Nunes também. Cruzamento é para Nunes. João Leite saiu, largou o Baroninho. Vem Orlando. Vem Orlando. Que chapéu. Domínio do lateral direito do atleticano. Chicão. Toninho. O Toninho Cereza é muito característico, né? Com o bigodão. Muito fácil identificar ele. Adílio. Baroninho. Procura ser um pouco mais agressivo o time do Flamengo agora. Júnior. Fica tocando a bola, esperando uma melhor oportunidade para Nunes e Baroninho na frente. Adílio. Viu bem Zico. Lá vai Zico. Carimbou. Sabe que o Zico era canhoto. Ainda Flamengo. Baroninho. Ele é ambidestro. Era. O Júnior. É ainda, né? Recuperação de Toninho Cerezo. O Raul pedindo para voltar. Que bola. Reinaldo quando domina. Defesa aberta é perigo iminente. Lá vai Reinaldo. Tentando aí pela ponta ainda Reinaldo. Houve o empurrão do jogador Figueiredo. Só parava o Reinaldo na falta. O Figueiredo sai da grande área, vem com o Reinaldo acompanhando. Cobrança de falta para o Atlético Mineiro. Éder, aí pela ponta direita. O Éder era referência técnica do time, eu acho, nessa época, né? Está mais lá pela meia, Palinha bem no comando. 2 na barreira. Por cobertura. Vamos lá. Já não vale mais nada, ele deu toque do Palinha. Toque do Palinha. Esporte é Saúde 81, o ano do esporte na Globo. Minutos 30 segundos no primeiro tempo aqui no Serra Dourada. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Amanhã 3 da tarde, ginástica olímpica para você do Maracanãzinho. Júnior acabou tocando para fora, posse de bola é atleticana. Éder. Recebendo Osmar. Chicão. Palinha. O Tita estava ali atento e com ele Figueiredo. Tita foi atropelado. Palinha ameaçou reclamar, o Zé Roberto Reit chamou, conversou, pede calma. O bicho da doidão. equipe do Flamengo. É a decisão do grupo 3 da Taça Libertadores da América. Completamente descontrolado. Bola em jogo, já vale ou não vale? Não vale não. Vai para Júnior. Leandro. Júnior. Adílio. Leandro fica pela ponta esquerda. Bom lançamento de Adílio. Leandro bateu cruzado com efeito. A bola passando à frente de João Leite. Como se meteu bem o Leandro, Gerson. Ali o banco de reserva.
torcida da época. Diferente. Aí o Flamengo. Nunes ali pelo comando. Vamos acompanhar esse ataque do Flamengo. Nunes pedindo. Tita na armação, batendo pro gol, passando à direita. Tele. Eu ia dizer que essa briga do Palhinha com o Tita é uma briga antiga. E o Palhinha agora teve uma oportunidade, deu uma de leve no Tita para começar. E eles já começaram e o Zé Roberto tem que ter cuidado, porque senão isso piora. Agora o jogo já avançou um pouco, né? Já está mais... O jogo já avançou. Sem aquela correria inicial. E agora vai prevalecer realmente a classe dos jogadores, porque o campo oferece qualidades e condições. É a participação de Tele Santana, nosso convidado especial Tele nesta Santana. noite. Um presente da Globo nessa exclusividade para você. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Mineiro, 19 minutos e 20 segundos. Júnior. Zico fica ali pela meia cancha, Nunes também. Adílio. Leandro. Carlos Alberto chega um pouquinho tarde, a bola de graça para o Atlético Mineiro. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Recebendo Alexandre, lançamento longo lá na ponta direita para Vaguinho. Repara você que o Júnior chega primeiro e daí para Raul. Recuo pro goleiro, essa época podia. Bola colocada fora da grande Essa área para época a equipe do podia Flamengo, recuo Leandro. pro goleiro. Apertou Éder. Levou também Palhinha, não. Aí tomou a falta. Agora vai sair o cartão amarelo. O Zé Roberto Começou a chamou atenção patifar duas vezes. agora. Na terceira, cartão amarelo pro Palhinha. Falta normal. No círculo central, a falta vai ser cobrada para a equipe rubro-negra. O próprio Leandro. Nunes, sempre cercado pelo Osmar, tá fora aí do vídeo. E o lançamento é para ele, mas errado. João Leite. Quarta-feira você terá outra vez as emoções com a seleção brasileira. Direto de Santiago do Chile, Brasil e Chile, num jogo difícil para o Brasil. Toninho Cerezo. Alexandre. Osmar. Olha o recuo pro goleiro. E o Tele não fala, mas ele balança a cabeça. Ele não gosta dessa bola muito recuada, não. Reinaldo. Chicão. Daí Reinaldo. Palhinha entre os zagueiros. Fez boa proteção. Bom lance individual para Reinaldo. E a cobertura bem feita pelo Figueiredo. Nunes. Carlos Alberto. É bom, né? O terceiro perdeu. Chicão. Lançamento de Éder para Reinaldo. Entre os dois, José Roberto Reis, que não houve nada. E o Reinaldo pegou a bola com a mão. Deixa eu ver. Lançamento de Éder para Reinaldo. Entre Derrubaram dois, ele. José Roberto Reis, que não houve nada. E o Reinaldo deu Preciso Chicão. ver de novo. Lançamento de Éder para Reinaldo. Olha ali, ó, nas costas dele. Tá maluco? Pesaço nas costas. Não houve nada. E o Reinaldo pegou a bola com a mão, já queria o pênalti. Foi bola na mão do Figueiredo. É, parecia que pegou na mão do outro também, né? O apito já falou, é nossa. E o outro deu um pesaço nas costas, desequilibrou ele. Zico, Tita. Chicão. Júnior com o Vaguinho, melhor para o lateral esquerdo do Flamengo. Baroninho. Orlando, Na carrinho bola, né? legal na bola, Vaguinho. Outro carrinho. Na bola também. Agora o Vaguinho deixou o pé. Deixou o pé. Tá aí o cartão amarelo. Aquela jogada típica com a sola. Pegou o Júnior, sim. O Zé Roberto Wright diz ao Chicão Não, que aí na era pra próxima amarelo, vai tá botar um certo. pra fora, um do Atlético pra fora. Não é só do Galo, né? Vai botar pra fora, né? Lançamento até Baroninho. Tá aí o cruzamento, pode ser perigoso. Lá do outro lado estava Nunes. Jorge Valença voltou a tempo, colocando pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Flamengo. Tem que coibir a violência de qualquer forma, senão a partida não termina bem. Não adianta o gramado estar bonito, festa, se os jogadores não colaborarem.
Cobrança do escanteio pela ponta direita para o Flamengo. É decisão do grupo 3, o Libertadores. Foi o cruzamento fechado, perigoso. Chicão na sobra o Palinha. O Palinha fica bem posicionado na entrada da grande área. Lelê? E a falta é do Atlético. Chicão. Orlando rolando. Vaguinho. E o Orlando acompanha o lance sem marcador. Veja aparecendo no vídeo, batendo mal. Esporte é disciplina 81. O ano do esporte Quase na Globo. recuperou ainda. Permanece o Atlético, lá vai o Atlético. Ganhou o lance. Ei, olha aí, tá maluco? Agora recebeu E aí? a falta. É muito perigosa para o goleiro Raul. E o cartão? E o cartão? São apenas 5 passos da entrada da grande área. Olha lá, ficou doidão com... Vai para a cobrança o Éder, é lógico. E o cartão agora, E entrada Osmar aqui recebeu criminosa. instruções do Carlos Alberto Silva aqui na beira do gramado. Realmente o técnico Carlos Alberto Silva chamou ali o Osmar. Sério mesmo, parece que o Wright aí, o rato, tá drogadão. O bicho tá completamente Palinha também nas desequilibrado. proximidades. Éder tomou muita distância, mas tem alguém ali junto, hein? Lá vai Éder. Tiro de meta para o Flamengo. Na marca dos 25, a observação de Gerson, 0-0. Que bola. Que bola. Para o Atlético, quem vai para o ataque e acompanhado de perto pelo Tita, que volta bastante. Olha aí. Jogou bem o lance, olha o cruzamento para Palinha. Que bola, hein? Quase que o Leandro deixa a bola com o Palinha no interior da pequena área. O escanteio é para o Atlético Mineiro lá do lado esquerdo. Reinaldo fica bem aberto, vai se dirigindo ali para a marca do penal. O Palinha fica no interior da pequena área. Chicão também, um homem alto, vai lá para a grande área. O Toninho Cerezo revezou com o Chicão. Chicão vai e o Cerezo fica. 26 minutos e 20 segundos. 0-0. Olha o toque de cabeça. Não é à toa que o Reinaldo estava ali em Tele. Parece que é uma jogada mais ou menos ensaiada essa da cobrança de escanteio. Eles sentiram que o Éder ia bater, fecharam muito o primeiro pau e o Reinaldo ficou um pouco mais fora para entrar. E o Éder, que passa muito bem as bolas, meteu certinho na cabeça do Reinaldo para tentar um aproveitamento ali. E o Atlético está jogando mais pelo lado esquerdo. O Vaguinho continua não rendendo muito, como também o Gerson disse, o Tita pelo lado direito também não está rendendo bem. E é uma deficiência dos dois lados. 27 minutos no primeiro tempo, Ah, 0-0. pega. Uma falta em cima do jogador Leandro. Dá uma olhada, o público no estádio Serra Dourada. Outro cartão amarelo. Outro cartão amarelo. Não deu pra ver. Ha, quem diria, né? Aqui, o Raul, foi pro Éder, né? Foi pro Éder. Só um lado tá tomando cartão. Sai jogando o Flamengo. Nunes. Cercou apenas o Cerezo, o Reinaldo também. Moser. A sobra de Zico, Nunes. O Atlético divide todas as bolas. Foi o Alexandre quem cortou. Olha o combate na meia cancha.
Fica difícil para o Flamengo sair com a bola dominada. Carlos Alberto. Perder vai complicar, hein? Defesa aberta do Flamengo. Adílio. Lançamento até Tita. Vai com espaço para trabalhar. Telegrafou. Chicão cortou. Vaguinho pela direita pode ser acionado. Bom lançamento. Na corrida, o Romualdo marcou e o José Roberto Rep vai dar cartão amarelo. Vermelho isso daí, né? Cartão amarelo. Vai ser vermelho. Tá maluco? Ah, eu vou ter que voltar, gurizada. Olha aqui. Olha como é que ele ia sair. Ia dominar e ia sair cara a cara com o goleiro. Tá maluco. O Romualdo marcou e o José Roberto Rep vai dar cartão amarelo. Para o Moser. Cartão amarelo. Amarelo. É uma arbitragem difícil, hein, Tele? Muito difícil, tá saindo muito cartão, hein? É uma arbitragem Ele difícil. tomou a iniciativa de todas as vezes que um jogador empurra ou segura, dá o cartão. E ele não pode usar somente contra um clube. Ah. Como agora foi um empurrão do Moser, ele teve que usar o mesmo critério que usou do outro lado com o Éder. O Éder colocado para cobrança de falta. Que Dá pra ver que o cara veio mal intencionado já, só pelo começo do jogo já dá pra ver. No Serra Dourada, 0-0. Pegou. Esporte é disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Antes mesmo do jogo começar, já tinham classificados. Pode ter certeza. Antes mesmo do jogo começar, já tinham classificado. Pega na veia da bola. Independente do que o Galo fizesse nesse jogo, ele não ia classificar. Gerson aproveitando a paralisação. Não é à toa que o Wright foi junto com a direção do Flamengo, né, Podemos até falar alguma pro coisa. jogo. Ficar numa barreira com o Éder assim não é fácil não, hein? Olha ali os caras fazendo nada, né? Os juízes nada. Reinaldo. Levou o primeiro, lá vai Reinaldo. Ajeitando ali para Toninho Cerezo. Cerezo, Reinaldo, tabela Olha curta. ali. Um homem ficou no Reinaldo, não deixou ele entrar não. Zico. Baroninho. Júnior. Faltando 14 minutos para terminar o primeiro tempo, 0-0. Leandro. Na ligação com Carlos Alberto. Carlos Alberto já passou para o campo de ataque do Flamengo. Tita. Vem com Carlos Alberto. Está feita a triangulação. Carlos Alberto continuou, Cerezo ficou. Quem chegou lá foi Alexandre, colocando pela linha de fundo. O escanteio é para o Flamengo. Era bom esse zagueiro Alexandre. Canhoto, né? Sai da ponta esquerda, vai lá para o lado direito para a cobrança. Neste sábado, 3 da tarde, Ginástica Olímpica Internacional. 22h50, direto de São Paulo, Brasil, Japão, voleibol na entrega das faixas. Olha o cruzamento fechado, João Leite. Dá uma impressão que ele estava adiantado da linha da bola. Rolando. Chicão. Reinaldo bastante recuado, Vaguinho procura fugir sem a bola. Prendeu o Chicão. Osmar, Alexandre. Jorge Valença. Chicão correndo lá pelo miolo sem bola. Aí, daí recebendo. Palinha. Que bola. Levando a marcação de 2 jogadores. Tentativa na ponta com Vaguinho. Júnior. Bonito lance com muita categoria. Esporte a lazer 81. O ano do esporte na Globo.
Aí o juiz começou a patifar o jogo demais. Reinaldo está expulso do jogo. Isso era pra amarelo, meu. Pelo amor de Deus. Se hoje em dia uma falta dessa é pra amarelo, imagina na época que eu suportava faltas mais fortes que hoje em dia. Que atingiu o Zico. Pelo amor de Deus. Cartão vermelho. O que esse árbitro fez não foi só tirar a chance do Galo ganhar. Ele tirou a chance do Flamengo ganhar honestamente, ganhar na bola, no campo. Apatifou o jogo. Aí começou a patifar. Ele está expulso. Olha ali, do gramado, drogadão. Reinaldo. Tava drogado esse cara. Olha ali, Jogadores do Atlético se revoltaram. peitando o jogador. E se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Está expulso o Reinaldo. Bem, Pelo amor agora de as Deus. opiniões. Tele, Tirou o melhor jogador do Galo. Eu achei que o Zé Roberto está mais nervoso que os jogadores. Pelo amor de Deus. Nervoso? Tá drogado esse rato. E uma falta que nós vamos acompanhar o final do jogo, vamos ver. Vai ter mais faltas desse tipo na defesa do Atlético, na defesa do Flamengo, e vamos ver se ele usa o mesmo critério. Olha ali, deu a bola pro jogador do Flamengo pra fazer o contra-ataque. Pelo amor de Deus. E até sendo Chinelo. jogado com lealdade. Muito chinelão. e o Reinaldo não quer falar não. Saiu do gramado sem falar. Sem falar. E muito irritado. Ó a torcida filhada da Vamos acompanhar fruta. esse ataque do Atlético, o Gerson também. Bom, o Reinaldo Ah, tá nada, ali fora nada, do banco, nada. gesticulando. Gerson, a expulsão do Reinaldo. Olha ali, tirou a bola do jogador do Galo. E vai expulsar o cara, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Gerson, o Éder está expulso. Outro, hein? Outro. Está expulso do campo. O Éder. Meu Deus. Éder expulso, o Vaguinho pede pro... Por esse Wright aí, esse rato, é um cara que vale a pena o cara perder o réu primário, pelo amor de Deus. técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer... Sim, olha isso. Tá aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado. Cara, não tem explicação. Partindo pra cima do José Roberto Reis. Olha o que ele fez, eu vou voltar. Olha o que o cara fez. E muito irritado. Olha ali. Vamos acompanhar esse ataque do Atlético. O Gerson também. Falta. O Reinaldo tá ali fora do banco gesticulando. Olha ali, Gerson, falta. O cara expulsão tá do indo Reinaldo. cobrar, ele tirou a bola do cara. Do nada. E expulsa o cara. Como é que isso não é roubo, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que tem gente que tem coragem de falar que isso não é roubo, meu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha isso, cara. Chega a dar raiva, cara. Pelo amor... Expulso do campo. O Éder. Éder expulso, o Vaguinho pede pro... Pelo amor de técnico do Deus. Atlético tirar o time. E a diretoria O cara sem do se Atlético acreditar no que entra em aconteceu. campo E o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Tá aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado. Partindo pra cima do José Roberto Reis. Na marca dos 34 minutos e 30. É lamentável, mas é muito lamentável. Pelo amor de Deus. Mas que caminho está partindo o futebol brasileiro, que coisa incrível. Luciano, peraí que o Reinaldo está aqui. Reinaldo, o que que houve? O que que você está achando disso tudo? Não, eu não estou entendendo o Zé Roberto até agora. O juiz completamente intranquilo dentro de uma partida. Ele está fazendo uma palhaçada. E num jogo desse que poderia ser decidido tranquilamente. Início de partida, esses juízes brasileiros não estão tendo equilíbrio emocional na partida. Você vê que eles transmitem uma insegurança, um nervosismo a todas as duas equipes. Até a torcida fica exaltada. Mas... Numa época dessa, gente, eu acho que a gente precisa ter muita calma. Não só a gente de futebol, todo mundo. Palavras do Reinaldo. Aliás, palavras conscientes, tranquilas. O Reinaldo saiu muito mais tranquilo do gramado do que o Zé Roberto Reis. Uma festa dessa, com o público, uma promoção de um jogo em apenas 2 dias, estádio lotado. Coisa que não acontece nesse país, tirando seleção brasileira há muito tempo. O time do Atlético está deixando o campo, Luciano do Vale. Tirou a chance do Galo ser campeão e tirou a chance do Flamengo ganhar o jogo honestamente, na bola. Porque dava pra ver que os times eram parelhos. Pelo amor de Deus, avacalhou, avacalhou. Tá aí a informação do Raul Quadros, o time do Atlético tirando, quer dizer, saindo do gramado. Agora Não digo que tirar o título do Flamengo e dar pro Galo, porque, por exemplo, eram os 2 times mais fortes da época. Provavelmente o Galo seria campeão, mas não tem como saber se seria. Mas que tem que tirar o título do Flamengo, isso eu não tenho dúvidas, pelo amor de Deus. Basta ver as imagens. E tem gente que briga com a imagem. É impressionante.
Vamos com calma, com tranquilidade, vamos observar realmente o que está acontecendo. Mas a invasão de campo por parte da diretoria do Atlético, a invasão já foi bem característica, né? Tirar o time de campo. Quando foi expulso Éder, o ponta esquerda. Tele e Gerson. É um prato pros dois, hein? Tá, vamos dizer que a pessoa entenda que foi mesmo pra vermelho a falta do Reinaldo, tudo bem. Embora eu acho que é pra amarelo. Mas não tem explicação essa segunda expulsão. Não existe uma explicação plausível que não seja o roubo. O juiz está mal intencionado. Não existe uma explicação. Pode até me dizer que pra pessoa entender que foi vermelho mesmo a falta do Reinaldo no Zico. Mas essa segunda expulsão não tem explicação. Nada explica. Nada, nada. O cara tirou a bola do jogador e expulsou ele. Mas é lamentável que isso ocorra. Porque, eu confesso, eu achei até que estava sendo um jogo disputado, com lealdade. Sim, estava um bom jogo de futebol. Duras, mas sem aquela participação de violência desleal dentro de campo. Até segurando em vez de dar um pontapé, por isso alguns jogadores levaram o cartão amarelo. E, lamentavelmente, o Zé Roberto se perdeu num lance em que ele poderia chamar a atenção do Reinaldo. Ele já veio com o cartão vermelho, não foi uma resposta ou uma reclamação do jogador. Foi exatamente pelo lance da falta que ele expulsou o Reinaldo e estragou o espetáculo. Eu sou inteiramente a favor da disciplina, mas eu acho que o juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse. Porque duas equipes lutando desesperadamente, procurando uma melhor colocação na Libertadores, e encontramos então, olha lá, por exemplo, ele está ouvindo o que quer do Chicão e não faz nada, porque ali já teria que expulsar também o Chicão, e ele está aceitando tudo agora. Ô Luciano, um instantinho só, o vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro, o senhor Guzela, está pedindo para o time sair de campo. Senhor Guzela. Tira o time. Está mandando o Chicão tirar o time de campo. Tira. Tira o time de campo. O jogo já estava armado, já estava tudo armado nos bastidores. Independente do que o Galo fizesse no jogo, ia acontecer isso. Falou pro Chicão tirar o time de campo. Exatamente. Agora eu só faço uma pergunta. E essa massa de torcedores aqui, como é que faz? Gerson. Palhaçada, torcida. Estragou o espetáculo. O Gerson. Bom, o Palinha no bolo ali foi expulso também. Ô, Luciane, mais uma informação. Carlos Alberto Silva mandou cair um em campo para sair como se estivesse contundido. E aí o time então não pode mais continuar jogando. E o Palinha deve também ter provocado a expulsão dele, para que o time não saia, para dizer que não tenha número regulamentar. Sim, mas o que vai fazer depois de um assalto desses? Claro, né, Raul? Porque os ânimos estão muito... Ninguém tem sangue de barata, só se os caras tivessem sangue de barata, cara. Se ficou nítido, escancarado que foi roubado, olha aquela segunda expulsão, pelo amor de Deus. Tá certo, os caras não têm sangue de barata. Saltados, principalmente pelo lado mineiro, né? E tem um cordão de isolamento aqui feito pelos policiais que não permite que a gente entre. Vou tentar furar. Muito bem. Bem, o jogo foi paralisado na marca dos 35 minutos do primeiro tempo, quando tinha tudo, mas tudo para ser um grande espetáculo. Vamos ver o Chicão aqui. Chicão, o time sai ou não sai de campo? Ele me expulsou ainda, porque eu falei pra ele, vamos ver se ele ia compensar tirando um jogador do Flamengo, ele me expulsa também. O Chicão está expulso de campo. Chicão expulso de campo. Bem, então estão expulsos Reinaldo, Éder, Chicão, Palinha. Esse jogo é uma mancha na história do futebol. Principalmente do futebol sul-americano, brasileiro, pelo amor de Deus. Isso é um escândalo, cara, é um escândalo. 7 jogadores. O Vaguinho já foi pro vestiário. O Vaguinho já saiu de campo, já tá no vestiário. A Confederação Sul-Americana vai ter um problema sério, hein? Ô Luciano, o Chicão me informou agora que o Palinha não foi expulso não. Foi ele o homem expulso de campo.
E tá saindo aqui batendo palma pro time do Flamengo. Olha aqui. Tá dando risada aí pro time do Flamengo. Olha lá o Chicão. Já Roberto Reit está pedindo para que o campo fique livre. Para que ninguém sabe, né? Dificilmente o Atlético vai continuar na partida. O Carlos Alberto Silva também. E ele querendo que continue, né? Ele queria que continuasse pra pingar o dele depois do jogo. Mas tá louco, isso daí forrou. Ele forrou depois desse jogo. Que ele não ganhou de dinheiro aí, pelo amor de Deus. Pensada. Um erro não justifica o outro. Tem que bater a cabeça no lugar. Rato. Bem, a polícia agora tentando tirar todo mundo do gramado. Os jogadores do Atlético estão do lado de fora do gramado. Enquanto que a imagem está indo Oscar Escôfaro, José Roberto Reit. Há um cordão de policiamento tirando os repórteres do gramado. Olha lá, fungando o nariz. Tava drogadão esse cara. Tava drogadão. Mais de 75 mil pessoas vão ficar frustradas, se é que já não estão, né? Tá certo, Tele, além do Brasil inteiro, O né? Brasil inteiro que está assistindo esse espetáculo. Uma televisão que paga um dinheirão aos dois clubes para ver um espetáculo desse. E, lamentavelmente, o juiz que eu considero o melhor do Brasil no momento, eu considero o José Roberto Reit, ele estragou o espetáculo. E o Éder está aqui do lado de fora, Éder. Como é que você viu tudo isso? Você expulso, Chicão expulso, Reinaldo expulso. Primeiramente, uma covardia para esse público que veio aqui, compareceu Uma aqui, está covardia. prestigiando. E também um circo, já está tudo armado, é uma palhaçada, um bando de palhaços que armaram isso aí. E esses caras de preto que falam que apita, não apita. Eu não fiz nada, Reinaldo não fez nada para ser expulso. Isso aí é só para atrapalhar esse público que está aí, que veio prestigiar, não tem condições. O Atlético Era um circo mesmo, tava tudo armado. Isso é escancarado, só não vê quem não quer ou tá mal intencionado. tira o time de campo. Foram expulsos 4 jogadores, não tem condições de continuar e vamos sair, só pode acontecer isso. 4, qual é o quarto? É o Chicão, você e o Reinaldo. Qual é o quarto? O Palhinha também. Também foi expulso? Não sei porquê, mas foi. Lógico, o Palinha foi expulso. Ele mostrou o cartão vermelho fora ali do bolo. Palinha expulso, 4 jogadores expulsos. Perfeito, Luciano. Você me desculpe, mas foi o Chicão quem tinha me dito que o Palhinha não estava expulso. Que o Chicão nem viu. O Chicão estava lá discutindo, não sei com quem. O Palinha foi lá, falou alguma coisa. E deve ter falado de propósito. Para, evidentemente, ser expulso. Então o jogo acabou, porque com 7 não dá. Lógico. Vamos esperar aqui mais um pouquinho para ver o que acontece, se bem que não vai acontecer mais nada. Agora, o que vai acontecer sim é esse público fechar o estádio. Olha isso. Porque ainda quem está em casa, com televisão colorida, mesmo preto e branco, com conforto no recesso do celular, é uma coisa. Agora, e o torcedor mineiro, que pegou 40 ônibus, viajou quase que 1.000 quilômetros, o torcedor do Flamengo, com mais de 1.500 quilômetros, não é brincadeira, é um desrespeito ao torcedor que faz o espetáculo. Vamos ouvir o senhor Guzela, que é vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro. O Atlético, posição do Atlético agora. O Atlético vai se retirar de campo em protesto pela manobra baixa que, infelizmente, o Zé Roberto Reit praticou aqui para a grandeza do futebol carioca. Me perguntaram agora há pouco o que eu pediria ao presidente Figueiredo, que ouve, que está assistindo essa partida. Eu pedi a ele que, pela grandeza que eu sei que ele tem de brasileiro, que ele pratique dentro do futebol brasileiro o que, felizmente, para a salvação nacional, foi praticado na Revolução de 64. Que, infelizmente, o futebol brasileiro não foi atingido por essa Revolução Salvadora. Ainda é tempo, presidente. Vamos cuidar disso. Então aí as palavras do senhor Guzela, vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro. Bem, cordão de policiamento, o Zé Roberto Reit deve encerrar a partida, porque o Atlético tem 7 jogadores. O Atlético, mesmo com 7 jogadores, não vai ficar no gramado, também se retira em sinal de protesto. Está aí a confusão estabelecida. Olha os outros ali, ó, bem tranquilo, né? E não tem mais nada. A gente Até vai eles ouvir já o sabiam, Gerson acho. do Tele Santana. Gerson, pode até bater um papo com o Tele, viu, Gerson?
Querendo que continue. Foi lá conversar com o amiguinho. Olha lá, ó. Eu fiz o que vocês queriam aí, ó. Tá ganho. Arrogância dele, né? Bom, Gé, se você que está daí assistindo também, como eu, naturalmente viu que espetáculo agradava. Era um espetáculo de duas equipes abertas, jogando ofensivamente, atacava o Atlético, atacava o Flamengo, um futebol tecnicamente bem disputado e algumas faltas que nós já vimos em outras ocasiões serem bem mais violentas, e nesse jogo não havia violência, havia um interesse em cada jogada, todos querendo participar da jogada e querendo ganhar com lealdade. E nós vimos até, em vez de dar pontapés a alguns jogadores, segurando o que dava o direito ao juiz até de dar o cartão amarelo. Mas diante de um quadro em que se oferece, eu quero ver em outras partidas também o Zé Roberto Wright, que expulsou o jogador Olha lá, o cara. Reinaldo, porque fez uma falta. Quero ver em outras partidas se ele vai usar o mesmo critério, porque desde o momento em que ele expulsa o jogador que pratica uma falta e no nosso futebol ele tem sido uma falta normal. É uma falta normal. Expulsa de campo, ele teria então que usar esse mesmo critério. E nós não sei íamos nem ver, se amarelo era pra não ser, houvesse outras mas pode dizer que foi para nós amarelo. íamos ver jogadas como aquela que o Reinaldo vermelho é praticou inexplicável. e foi expulso de campo. E íamos ver se ele considerava também uma falta desclassificante. Portanto, estamos aí diante de um quadro em que se apresenta um estádio lotado, talvez o maior público que já teve no Serra Dourada. Está o Brasil todo assistindo esse espetáculo, que não chegou a 35 minutos. E é lamentável para todos nós, para você que está aí trabalhando, para nós aqui que estamos assistindo. Eu que me desloquei do Rio até aqui para observar, para ver esse jogo de perto, porque achei que seria um grande espetáculo. E o Zé Roberto Wright, que eu continuo afirmando, na minha opinião, é o melhor jogador. Não estava bem hoje, um juiz que se mostrou nervoso desde o início de jogo. Parece até para dar saída, ele estava um pouco nervoso. E esse nervosismo transmitido aos jogadores, naturalmente depois da primeira expulsão, pode ter ocorrido reclamações, xingamentos dentro de campo, que lhe deu também o direito de expulsar mais jogadores. Mas aquela primeira foi a gota d'água e acabou com o espetáculo, que nós lamentamos profundamente. Que sair de onde nós estávamos para vir aqui e não ver nenhum espetáculo. Então agora, por exemplo, me parece que o Atlético estava querendo ou tentando que mais um jogador fosse expulso e para que saísse de campo com 6 jogadores. Isso não ocorreu, ele não expulsou mais ninguém. E então o time do Atlético, diante disso, também não quer mais jogar. Ladrão, a torcida falando. Eu admiro esses caras aí que estavam ali na torcida do Galo e não invadiram o campo, porque eu sou contra a violência no futebol. Não faz nem bem a pessoa ficar com raiva, essas coisas, mas depois de uma coisa dessa, um jogo tão importante, o cara fazer isso, eu não sei se eu não invadia mesmo. Tá louco. Pelo amor de Deus, admiro a tranquilidade dos caras que estavam aí, porque, é revoltante. Tá louco. Calhou. O Gerson, só para caracterizar bem no vídeo, o Atlético está deixando o gramado. O Atlético deixando o gramado, o Zé Roberto Wright não quer ser ouvido por ninguém. Mas o Raul vai tentar ouvir o Zé Roberto Wright, que é a palavra oficial do jogo. Ele que é o árbitro escolhido de comum acordo, hein? De comum acordo pelos atleticanos, dirigentes do Atlético e dirigentes do Flamengo. Vamos ver a palavra oficial daqui a pouquinho do Zé Roberto Wright, que realmente para se trabalhar está muito difícil lá no gramado.
Ah, o cara acabou com o jogo. Às vezes nem ele mesmo sabe. Não sei como não anularam essa partida, cara, com as imagens. Ele sabe mais para quem deu, dando tantos cartões assim. E ele, no início, ele estava nervoso. E eu sei porque trabalho com os jogadores. É o juiz mais respeitado pelos jogadores, é o Zé Roberto Wright. Não havia necessidade desse nervosismo e nem de atiçar cartão amarelo para todos os jogadores, porque ele é respeitado. É o jogador, é o juiz que mais medo tem os jogadores, porque sabe que ele é um juiz exigente, que não aceita provocação, que não aceita reclamação, que não aceita, ainda havia chamando a atenção do Moser, porque jogou a bola longe ao cometer uma falta. Então todos eles têm medo do Zé Roberto Wright. E ele exorbitou dessa sua autoridade, fazendo isso e prejudicando o espetáculo, que poderia e deveria ser bom. Olha lá quanta gente. Vai cair mais um, dessa, vai assim cair mais um. Ah, fez todo mundo que foi no jogo de palhaço, né? Todo mundo tava jogando, todo mundo foi feito de palhaço. Quem tava assistindo era algo já armado. Galo. Ô, Raul. Ô, Gerson, espera um pouquinho. Ô, Gerson, uma palavrinha só. O Zé Roberto Wright está pedindo para a imprensa sair de campo, que ele vai encerrar e depois ele vai falar. Mas o Júnior, lateral esquerdo do Flamengo da seleção, diz sobre tudo isso que ele viu. Eu acho que principalmente pelo fato dele já ter repreendido o time do Atlético desde o começo, por questão das faltas, sabe? Eu acho que ele está com toda a razão. Eu acho que só assim ele vai acabar com esse tipo de violência. Os jogadores estavam provocando, ele estava avisando. O Éder falou para ele que ele ia pagar muito caro pela expulsão do Reinaldo e ele expulsou. Quem está de fora não está sabendo. Nós que estamos aqui, principalmente, temos que dar uma força, que é com isso que vai acabar a violência. Porque se não tivesse tomado uma providência como essa, justamente o jogo iria descambar para a violência. Meu Deus, cara, como é que esse cara é comentarista de futebol falando uma bobagem dessa? Foi decorrência da primeira. Ele estragou o espetáculo na primeira expulsão. Então não foi o Éder, o Júnior disse bem, eu já havia dito isso aqui, que da segunda em diante deve ter havido xingamentos e outras coisas mais dentro de campo. Mas o que estragou a partida foi a primeira expulsão, porque devíamos ter mais ou menos 30 minutos de jogo e uma falta normal que nós estamos cansados de ver no nosso futebol aqui. Ele é expulso de campo numa decisão como essa, em que as duas equipes se empenham para conseguir um bom resultado. Ali então estragou o espetáculo. Um time com 10 homens, precisando ganhar como o Atlético precisava ganhar, porque o empate estaria desclassificado. Então perde um homem ainda no primeiro tempo, fica nervoso, porque esse nervosismo foi transmitido pelo Zé Roberto Wright, então se perdeu em campo e acabou o espetáculo de um modo geral. Tá o árbitro Zé Roberto Wright conversando com o jogador Zico do Flamengo. Temos a partida já está encerrada. Não tem jeito, não tem mais clima para nada, mesmo porque os 4 jogadores do Atlético foram expulsos. Só esse detalhe já basta, né, Tele? Não tem mais nada. Ele teria condições de continuar. Com 7 jogadores, o Atlético poderia continuar o jogo. Com 7 jogadores, pode continuar. Perfeito, mas perfeito. Acho que o Atlético não vai interessar, ou então vai recomeçar o jogo e cai um jogador para terminar, porque é claro que o Atlético com 7 homens, com 11, já é difícil ganhar do Flamengo, com 7 muito menos. Inclusive quando a gente dizia que a partida está encerrada, porque o árbitro Zé Roberto Wright já tinha dado um tempo, havia concedido um tempo, parece que de 10 minutos, para que o Atlético voltasse. E o Carlos Alberto Silva também foi muito taxativo no nosso microfone, falou para o Chicão tirar o time do campo. Agora, pela regra, lógico, com 7 pode continuar a partida. Ninguém vai arriscar, né?
É claro que vai perder o jogo, então é preferível que saia de campo. Não vai perder aí uma partida, às vezes, até por goleada, porque o Flamengo tem 11 jogadores e o Atlético tem 7. Tudo bem, Raul. Você que esteve próximo do árbitro, Zé Roberto Reit, é muito importante o depoimento. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Tele disse tudo, o Reinaldo disse tudo também. Zé Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite. Sim, já sabia o que ia ter que fazer, por isso que eu disse, eu acho até que esse cara tava drogadão, já sabia o que ia ter que fazer, já tava tudo armado para conseguir aguentar a nojeira que ele ia fazer, até usou uma coisinha. Ali, e os outros jogadores do Flamengo, Safado, porque bandido. os Atléticos nem chegam mais perto, e vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite. É isso que é muito importante. A determinação oficial do árbitro Zé Roberto Reit. O que vai para a súmula? Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo. Porque aí então ele daria ao Atlético ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com 7. Mas tem muita gente dentro de campo e ele não pode continuar. E parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Os jogadores do Atlético parece que chegaram a uma conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo Filho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto Reit. João Leite foi lá, conversou com o Raul. E detalhe, tudo isso aí aconteceu em 1981. Em 1980 o Flamengo já tinha roubado o Galo na final do Brasileirão. Um ano antes já tinha assaltado o Galo, escancaradamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão Toninho Cerezo, tem um reserva ali. João Leite, Osmar. Zé Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Escóforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado, porque o campo tinha muita gente dentro de campo e eu estou vendo o Atlético que está dentro de campo, talvez querendo ou não querendo jogar, mas está dentro de campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo e então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar com o campo, está agora somente com os jogadores e ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto Reit está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou, não tem mais jogo, acabou o jogo. Queria roubar de qualquer jeito. Olha um torcedor que invadiu, vamos ficar com essa câmera atenta aí, não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha que ele entrou para acertar o Zé Roberto Reit. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né? Fácil identificar. Zé Roberto Reit conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Palhaço. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da arquibancada, das Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Tele disse tudo, o Reinaldo disse tudo também. Zé Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo, porque os Atléticos nem chegam mais perto, e vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite.
É isso que é muito importante. A determinação oficial. Ó, o melhor jogador do Varmengo. E os outros aqui é tudo na volta. José Roberto Reit, o que vai para Maior da história do Varmengo. Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo. Porque aí então ele daria ao Atlético ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com 7. Mas tem muita gente dentro de campo e ele não pode continuar. E parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Os jogadores do Atlético parece que chegaram a uma conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo Filho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto Reit. João Leite foi lá, conversou com o Raul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão Toninho Cerezo. Tem um reserva ali. João Leite, Osmar. Zé Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Escóforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado, porque o campo tinha muita gente dentro de campo e eu estou vendo o Atlético está dentro de campo, talvez querendo ou não querendo jogar, mas está dentro de campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo e então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar com o campo, está agora somente com os jogadores e ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto Reit está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou, não tem mais jogo, acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu, vamos ficar com essa câmera atenta aí, não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha que ele entrou para ser... Muita gente deixando o estádio. Isso aí, essa gravação, acho que é fita VHS, né? Aquela lá que botava e gravava a tela. Aquelas fitas. Eu acho. Não faço ideia, na verdade. Ali o Raul conversando com o Zé Roberto Reit. Rato. Está tentando explicar o que houve. Ele está dizendo que está querendo que o campo seja liberado, que ninguém mais fique em campo a não ser o trio de arbitragem e os jogadores, para ele então decidir. Ele já tinha feito sinal para mim que o jogo tinha terminado. Agora ele conversou com o João Leite e parece que reconsiderou a posição dele. Vamos ver. Pelo que a gente está vendo do Atlético, que está do lado esquerdo, o João Leite conversando com os jogadores do Atlético Mineiro. Eles fizeram ali uma rodinha. Olha ali o Reit levando. Estão conversando. E parece que fica tranquilo. Continua. Aí, foi desfeita a rodinha agora. Vai o João Leite lá pro gol. Bem, merece os maiores aplausos esses 7 jogadores do Atlético Mineiro. Quer dizer, eles realmente merecem os aplausos, porque eu acho que o João Leite deve ter dito o seguinte, Toninho Cerezo, vamos jogar, tudo bem, pelo menos dá uma satisfação ao torcedor, não é, Tele? Gerson, não é isso? É verdade, é o sentido profissional no caso aí, porque eu não sei o que é que vai acontecer, eu sei que possivelmente eles continuarão o jogo, não sei se vai cair um jogador e sair de campo, mas Tele, a intenção do Atlético é continuar. Tele, todo o banco do Atlético Mineiro está expulso. Todo o banco do Atlético Mineiro já deixou o reservado. Todo mundo expulso do banco. Nem substituição tem mais então, né? Meu Deus do céu. Expulsou todo mundo. Jogador... Tá batendo recorde hoje, Zé Roberto. Jogador, técnico, massagista, todo mundo. Tá bem. Entrou um jogador novo no time do Atlético. Fernando Roberto.
Fernando Roberto está no time do Atlético. Sabe quem saiu também substituído, né? Carlos Alberto Silva deixando o gramado, indo lá pro túnel. Vai Desculpa, tá um recomeçar pouco a gripado. partida. Vai. Raul, precisa confirmar aí. Fernando Roberto no lugar de quem? Cobrança de Toninho Cerezo. Tá difícil, porque o Carlos Alberto Silva foi expulso, né? Não tem mais ninguém no banco. Vamos ver aqui com os jogadores. Sentiu. João Leite levantou, caiu. Caiu o João Leite. João Leite caiu, levantou depressa. Marcos Vinícius no lugar de Valença. Marcos Vinícius, número 13, no lugar de Valença. João Leite caiu. João Leite caiu lá no gol. João Leite Atendimento, caiu no gol. atendimento, tem que ser atendimento. Zé Roberto Reit está olhando lá, mandou a partida prosseguir. Olha ali, mandou a partida prosseguir com o goleiro caído. Independente do que aconteça, se o goleiro esteja fingindo ou não, porque nem é do juiz julgar se ele tá fingindo ou não, porque o juiz não é médico, tem que chamar atendimento e parar o jogo. Toninho Cerezo está conversando com ele. E entrou também Fernando Roberto, 19, no lugar de Vaguinho. Mandou recomeçar com o juiz caído, com o goleiro caído. Da onde se viu isso? Massagista no campo. Olha ali a falta. E isso não é pra vermelho? Isso que o jogador do Flamengo fez não é pra vermelho? Olha isso. Massagista no campo. Olha ali. Isso não é pra vermelho? Isso não é pra vermelho? Cadê o critério? Falta feia, falta feia. Agora tinha que expulsar Nada. também. É, agora tinha que expulsar o Luciano do Vale. Tinha que expulsar. Nada. Falta feia, realmente foi uma falta feia. Ridículo, cara, ridículo. Tem gente que tem coragem de defender isso. Quem tem coragem de defender isso é mais ladrão que esse juiz, é pior que o juiz. Não tem mais jogo, é claro que não tem mais jogo. Pois não. O João Leite está caído, o departamento médico pede a maca. João Leite vai deixar o campo. Claro, terminou o jogo por falta de jogadores. Zé Roberto está querendo o jogo, não tem mais, tem que ir embora, não dá mais. Sem jeito até para saber como é que vai acabar, porque ele não pode evitar que o jogador saia de campo, a bola está parada. Vai tirar o jogador, ele não pode continuar o jogo. Com 6 jogadores ele não pode continuar. Lógico, os caras foram. O que deve estar passando pela cabeça do Zé Roberto Reit realmente não é fácil não, não é fácil não. Não é fácil. E quem conhece o Zé Roberto Reit, que é um árbitro íntegro, ele viu que estragou um espetáculo maravilhoso e agora não tem jeito. Íntegro, tudo que ele não é íntegro, né? Quer que o João Leite levante e continue na partida. Não vai conseguir nunca. Um quer a maca, outros que não dá a maca. E os caras da maca não querem entrar em campo. Basta um jogador sair de campo que ele não pode continuar. Expulsou. Agora expulsou. Acabou. Acabou. Não, isso é muita chinelagem. Falou. É revoltante. Bem, agora acabou de vez. Esse conseguiu o que ele queria. Triste espetáculo. José Roberto Reit. Filha da fruta. Termina a partida de uma forma melancólica no Serra Dourada, em Goiânia. 0-0. E no placar está lá, calma pessoal,
Os próprios dirigentes muito preocupados com a reação do público. Tá lá, calma pessoal. Mas o torcedor também não pode ter muita calma não, viu? Pode não. O juiz Zé Roberto White vai falar, Rede Globo de televisão. Zé Roberto vai falar, Rede Globo de televisão. Fazer o que fez, com instrução vinda de fora, isso é o fim do futebol brasileiro. Um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa para ver o antifutebol, para ver uma vergonha. Isso só faz denegrir a imagem do nosso futebol. O time do Galo tava jogando na moral ali, só fazendo o futebol dele. Tava tentando jogar bola e o cara impediu o time de jogar bola e me fala uma bobagem dessa. Lamentavelmente, isso já não é a primeira vez que acontece. Que raiva. Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol. Lamentavelmente, eu tentei levar o espetáculo até o fim, fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade. Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais. E ainda no fim, culminando com essa palhaçada que tentaram fazer e que eu acabei. Isso é uma vergonha para o futebol do Brasil e eu não tenho mais nada a fazer. Muito obrigado, hein? Aí a palavra de José Bandido, ladrão, drogado. Tá drogado nesse aí, tenho certeza. Pra gente encerrar daqui de Goiânia, uma palavra Completamente do Pelé, desequilibrado. E depois o Gerson. Tele, o que ficou Bêbado, nisso sei tudo? lá. O que aconteceu nisso tudo? Você que é o treinador da seleção brasileira, você que modificou o estado da seleção brasileira, colocou na cabeça do jogador que o negócio Pelé é futebol, vai colocou falar. um time ofensivo, nunca se procurou em defender. Quer dizer, do mesmo jeito que o Zé Roberto se abafou, eu gostaria de ouvir agora o treinador da seleção brasileira, o Tele Santana. Continuo afirmando, sou inteiramente favorável à disciplina. Acho que dentro de campo o juiz, quando está um jogador perturbando, deve expulsar, mas continuo achando que esse jogo era um jogo em que havia uma certa lealdade dentro de campo, muito disputado, jogadas duras, mas sem deslealdade, e procuravam ganhar as partidas, a partida, as duas equipes. Mas infelizmente veio esse lance de uma falta que nós consideramos, eu considero pelo menos, uma falta normal dentro do futebol, entre dois jogadores de uma técnica muito apurada, foi Zico e Reinaldo, uma falta do Reinaldo, próximo do lance Zé Roberto White, não expulsou por ofensas, expulsou o jogador por ter praticado a falta. Uma falta normal que acontece demais nos jogos de futebol. Então, hoje, diante do momento em que foi expulso o jogador Reinaldo, então se perdeu completamente. Era um time que procurava tirar uma diferença, já que a vantagem era do Flamengo no empate. Duas equipes que estavam jogando bem, tecnicamente era bem jogado. O campo oferecia toda e melhor condição para se jogar. Um público procurando incentivar o seu time como deve fazer uma torcida. E diante daquele espetáculo, diante do lance ocorrido com o Reinaldo, daí para frente se perdeu. Aí foi a gota d'água. Não adianta dizer depois que o outro jogador fez isso, que esse fez aquilo. Se lamenta que outros casos tenham ocorrido depois. Mas o que prejudicou o espetáculo foi a primeira expulsão, que nós achamos dentro de uma fase normal no futebol, em que nós estamos vendo violências em demasia. Aquele lance foi um lance puramente normal. Uma falta que ocorre seguidamente dentro do campo, e nós vimos ainda agora, nesse 1 ou 2 minutos que jogaram, ainda agora. Botaram fogo lá. Uma falta mais ou menos no Fernando Roberto. Isso aí, o cara avacalhou com tudo. Se expulsou o Reinaldo por aquela falta, pela falta teria que expulsar também. Não sei se foi o Moser ou se foi o Moser o Figueiredo, um dos dois. Ali que levantou o Fernando Roberto, que tinha entrado agora nesses minutos. Não aconteceu nada. Antecederam Tu ao vê? final da partida. Se a pessoa defender isso daí, ela, como eu falei antes, é muito pior que o juiz. Pior que o juiz que fez essa nojeira é a pessoa que defende uma nojeira dessa. É da mais baixa categoria. E teria que expulsar também. Foi uma falta tão violenta como foi aquela do Reinaldo. E nós lamentamos profundamente que o público venha a campo. E o que ele fez, como eu falei também antes, não foi só tirar a chance do Galo classificar e ser campeão da Libertadores, ele tirou a chance do Flamengo ganhar no campo. Porque dá pra ver que os times eram bem parelhos, o Flamengo poderia ter ganhado na bola. Mas não, ele quis fazer essa palhaçada aí.
Roubo. Ganhou muito dinheiro pra fazer isso, pode ter certeza. E ainda tava drogadão, bêbado, sei lá. Xingando o próprio juiz. Rato. Eles não agradaram, não foi dos jogadores, não. Eles não agradaram, foi da atuação do juiz. Ele foi vaiado, está sendo vaiado ao sair de campo, porque ele prejudicou o espetáculo, ele acabou com o espetáculo. Muito bem. Voltaremos daqui a pouquinho. O Zé Roberto Wright está aí saindo do gramado, o público saindo, pedindo o dinheiro do ingresso de volta. É o protesto do torcedor que vem ao Serra Dourada. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Lá os torcedores do Galo, os jogadores. Pra agradecer a torcida. Bravos, bravos. Que sacanagem que fizeram com os caras, né? É o maior roubo da história do futebol. Não é à toa que teve a revista inglesa que fez uma matéria sobre isso. Não é nem reconhecido só aqui no Brasil, ao longo do mundo. O maior roubo da história do futebol. Nunca teve nada assim parecido com isso. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!